Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas opções referente aqui ao grupo número, tá? Como que eu formato em dinheiro, como que eu coloco o separador de milhar, casas decimais, como que eu formato aí em data, tá bom? E vou estar mostrando também o auto-preenchimento. O auto-preenchimento é muito interessante, tá? Facilita muito a nossa vida em determinados cenários aí do dia a dia. Bom, então vamos começar entendendo aí o auto-preenchimento aqui com datas, tá? A gente tem um auto-preenchimento para valor numérico e também a gente tem um auto-preenchimento aí para datas. Então, vou colocar uma data qualquer aqui, 12/1 de 2021 e aqui 13/1 de 2021. Tá? Então, o que a gente precisa para estar aplicando o auto-preenchimento são de pelo menos dois valores, duas células preenchidas, tá? Para a gente ter a diferença aí entre essas duas células, para o Excel entender o que ele precisa estar fazendo para preencher as próximas células. Bom, então seleciono as duas células que estão preenchidas, tá? No canto inferior direito, tá? Aparece uma cruz aqui mais em negrito, né? E aí eu clico e arrasto ela. Tá? E aí ele vai estar preenchendo para mim todas as células. O que o Excel fez aqui? Tá? Como que ele sabe quais os valores que eles têm que preencher nas células subsequentes? Ele calculou a diferença entre as duas células que a gente passou para ele, tá? Então ele calculou a diferença aqui e viu que a diferença é de um dia, tá? Então ele sabe que ele vai precisar sempre aplicar um dia na célula anterior, tá? Então quando ele veio aqui, ó, ele fala, eu preciso aplicar um dia na célula anterior, que é o quê? 13. Então foi para 14. Preciso aplicar um dia aqui em 14, foi para 15 e assim por diante, tá? Dá para eu mudar esse range aí que eu estou passando para ele? Dá para mudar esse range, tá? Como que a gente faz isso? A gente muda aqui o valor da próxima data. Então eu vou estar passando aqui, por exemplo, ó, a data, vou passar aqui 15, tá? Então a diferença agora é o quê? De 3 dias. Então quando eu seleciono aqui e aplico novamente, olha só, então agora ele aplicou o quê? Uma diferença de 3 dias para os próximos valores, tá? Então, esses dois valores iniciais são cruciais aí para o Excel estar sabendo como que ele vai estar preenchendo as próximas células. Bom, então a gente fez isso com data, tá? A gente pode estar fazendo isso também aqui com a quantidade. Então, vou colocar uma quantidade aqui, por exemplo, ó, 1.000 e 1.500. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma diferença de 500, tá? Então, os próximos valores vão ser preenchidos, tá? Baseado nessa diferença. Então, ele vai sair incrementando, adicionando 500 a cada célula que ele for preenchendo, tá? Olha que maravilha. Bom, então esse recurso é bem interessante, tá? Facilita muito a nossa vida aí no dia a dia. E por fim aqui, tá? Vou estar preenchendo o valor aqui. Então, computador eu vou colocar 2.800, televisor aqui eu vou colocar 3.200 e vamos usar a mesma estratégia. Seleciono os dois e puxo até a célula que eu desejo. O que eu posso fazer também é, vou dar um desfazer aqui, tá? Ctrl Z, é dar 2 cliques, tá? Posso dar 2 cliques aqui, ó, e automaticamente ele também já preenche para mim, tá? Então, os 2 cliques é muito recomendável, né? É sempre recomendável, na verdade, facilita muito. E aqui a gente tem poucas células, né? Não teria problema algum sair puxando, mas num cenário que eu tenho muita célula, aí não tem a dúvida, né, que eu tenho que dar 2 cliques aí, porque não tem como eu arrastar até lá embaixo. Bom, preenchemos os valores, tá? Então agora vamos estar aplicando algumas formatações. Repara que o Excel ele já reconheceu esse formato aqui como data, tá? O que ele permite é eu estar mudando esse formato de data. Então eu posso vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, tem essa opção, eu dou um clique, tá? E ele abre essa caixinha, formatar células. Tem uma série de abas aqui, né? A gente vai estar vendo essa primeira que é a número. Então eu posso estar trocando aqui as opções, tá? Eu quero estar formatando a data aqui, ó, somente com 2 dígitos, né? Tanto para dia, mês e ano, ó. Dou um OK e ele muda aqui, tá? Então, venho aqui nessa opção, tá? Escolho o formato que eu desejo e aí dou um OK e ele vai estar aplicando o formato que eu desejo. Bom,
Quantidade, ó, eu posso estar aplicando o quê? O separador de milhar, ó. Posso clicar aqui e ele vai estar aplicando um separador de milhar. Então, eu posso falar, eu não quero casas decimais. Então, tem essas duas opções aqui, ó. Aqui eu aumento as casas decimais e aqui eu diminuo essas casas, podendo até removê-las, caso eu deseje, tá? E por fim, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu formato em moeda, né? Em formato monetário. Então, eu clico nessa moedinha aqui, ó. E aí, quando aparece, tá, esse monte de joguinho da velha, vocês sabem o que significa isso? Significa, tá, que o valor ele não coube na célula, então por isso que ele não conseguiu ser exibido. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui, ó, na coluna que deu aparecer os valores, venho nela e na divisa com a próxima coluna e dou 2 cliques. E aí ele ajusta e mostra o valor para a gente, tá? Bom, então sempre que você precisa tá aplicando essa formatação de número, seja de data, número ou valor monetário, vem aqui nessa abinha, tá? Aqui você já tem algumas opções pré-definidas, tá? Posso já estar aplicando algumas dessas opções. Caso nenhuma dessas opções te atenda, tá? Você clica nessa outra opçãozinha aqui e aí aqui você vai ter muito mais opções. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até a próxima aula.